Olá, irmãs! Estamos aqui para a segunda semana do desafio Rotina com Propósito. Nessa semana, ela é baseada no capítulo 2 do livro Liturgia do Ordinário que estamos lendo. Esse capítulo é muito rico, ele se chama Arrumando a Cama, e ele é muito rico. E é importante eu dizer até que ele é a base do que eu acredito na comunidade, sabe? Porque é ele que, nesse capítulo que a autora explica como os nossos hábitos nos moldam. E eles são a vida que nós vivemos. Muitas vezes a gente está em busca de fazer coisas para Deus, em busca do nosso propósito, mas é a nossa rotina, que é formada pelos hábitos que temos, hábitos ordinários do dia a dia. Ele é o nosso propósito. Então a gente precisa dar atenção aos nossos hábitos, aquilo que a gente faz rotineiramente, porque eles nos moldam e eles são a nossa vida. Então ela começa o capítulo apresentando a ideia de imprinting. Ela explica que quando um animal silvestre ele é capturado por um ser humano, ele assimila o ser humano como a fonte, como o seu provedor. Então é como se criasse uma marca nele. A partir daquele momento ele passa a entender que tudo de bom dele vai vir de um ser humano, que o ser humano é fonte de coisas boas. E ela faz a associação de como o celular para ela formava um imprinting, porque ela começa o dia e pega logo o celular e fica ali conferindo e-mail, vendo o Twitter e coisas assim. E isso forma um imprinting nela, O dia dela, o que significa? Que o dia dela, o nosso dia, quando você faz isso também, quando eu faço, o nosso dia passa a ser moldado por aquele imprinting, que no caso foi o celular. Então ela fala como esse hábito de pegar o celular primeiro, se é a primeira coisa que ela faz no dia, torna o dia dela, ela fica o dia moldado por isso. Então o dia inteiro ela vai lá conferir, porque ficou um imprint nela de que todo o prazer, de que tudo que ela precisa vai vir de telas brilhantes, como ela fala. Então eu separei até um trechinho aqui que ela fala, que diz assim: independentemente do que eu digo ser a minha cosmovisão ou subcultura cristã particular, o meu hábito diário e inconsciente estava me moldando para ser uma adoradora de telas brilhantes. Muito forte isso, Porque assim, nós nos dizemos adoradoras do Deus vivo, e somos. Mas será que a nossa rotina tá uma rotina de adoração pelos nossos hábitos, Ou apenas aquilo que a gente fala e pensa, Então é por isso que é importante a gente ver quais são os nossos hábitos e moldá-los intencionalmente. Então ela decide trocar o celular por arrumar a cama. E ela fala que ela não arrumava a cama porque ela não vê sentido, porque é uma coisa que ela vai ter que fazer agora e depois vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e é arrumar para desarrumar, E a reflexão dela faz muito sentido. E ela faz uma pesquisa informal, ela fala no livro, e vê que muitas pessoas arrumam a cama antes de deitar. Ela diz que isso é mais sem sentido ainda. Mas ela decide trocar. O imprint do celular pelo imprint de arrumar a cama, e de maneira intencional. E ela fala como esse hábito molda o dia dela diferente, porque o dia já começa ela trazendo harmonia ao caos. Aquele quarto, ela fala até um momento assim, que aquele pedaço retângulo no meu quarto é uma lembrança de harmonia em meio ao caos, aquele pedaço retângulo, a cama arrumada, Então ela troca esse imprint e ela decide todos os dias começar a arrumar a cama e ter aquele momento de silêncio, um momento intencional, onde ela vai arrumando a cama, refletindo. E o importante é que não é o hábito de arrumar a cama que muda a vida dela, que muda tudo, não é aquele hábito, mas é porque aquele hábito nos molda. O hábito de arrumar a cama molda o quê? Molda uma forma de viver, um modo de agir, que entende que tem coisas chatas a serem feitas, que tem coisas repetitivas a serem feitas, que tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar fazer e refazer, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. E ela diz que esse é o ritmo da fé, fazer e refazer. Então, o hábito de arrumar a cama nos molda, muda a nossa forma de pensar, Nos molda internamente, de maneira inconsciente, assim como o celular também, tá bom?
Então, ela traça um paralelo entre celular como imprinting e arrumar a cama como imprinting. Enquanto o celular molda ela para estímulos, entretenimento, telas brilhantes. Enquanto arrumar a cama molda ela para a quietude, para a repetição, para o silêncio. Silêncio, inclusive, uma disciplina espiritual que a gente viu no último desafio, né? No desafio Disciplina com Propósito. Então, outro trecho do livro. Todos os dias somos moldados, sabendo ou não, por práticas, rituais e liturgias que nos tornam quem somos. Então é isso que eu quero, assim, moldar na sua mente, sabe? Que aquilo que a gente faz molda quem a gente é. Por isso nós precisamos prestar atenção nos nossos hábitos e ter hábitos intencionais. Não basta, tem um trecho que ela fala que nós somos chamados a ser um povo alternativo, mas não basta crer correto, e muitas vezes o evangelho é baseado em crer correto, em crer a coisa correta, mas é aquilo que nós fazemos que vai nos moldar internamente. O que molda a nossa vida acontece embaixo da mente, então é o nosso inconsciente, né? Aquilo que a gente faz de maneira repetitiva está moldado por estruturas inconscientes. Então nós precisamos fazer intencionalmente para que essas estruturas sejam moldadas e nós sejamos transformados, tá bom? Ela apresenta também o conceito de liturgia. O que é liturgia? Aquilo que é repetitivo, e ela exemplifica isso no culto, né? Padrões repetitivos. Todo culto tem a sua liturgia e não tem nada de errado nisso, né? Agora, o que nós precisamos prestar atenção é que nossas liturgias moldam uma forma de viver. E aí no livro ela fala sobre como o culto molda uma prática cotidiana. Mas aqui eu não quero me deter nisso, porque a gente não tem como mudar o culto, né? A gente tem como prestar atenção nas nossas liturgias diárias. A sua rotina é a sua liturgia. E aí quando eu li o livro, eu até fiz uma anotação assim, quando eu li o livro a primeira vez, eu até fiz a anotação assim, e se o seu dia fosse um culto? A quem ele está cultuando? Muitas vezes a gente está cultuando o celular, telas brilhantes, né? Então, não é no sentido de que agora eu tenho que ficar fazendo as coisas cantando louvor, porque isso é religioso. É internamente, tudo o que eu faço tem intencionalidade de adorar a Deus. E nós vamos sendo moldados nesse sentido, tá? Então eu anotei aqui, a sua rotina é a sua liturgia. Ela está moldando um adorador de quê? A sua rotina está te moldando como adoradora de quê? Não somos como Sísifo. Ela explica o rito, eu não sei nem se ela explica, mas o mito de Sísifo era um homem que ele tinha que subir, o trabalho dele, acho que ele tinha sido condenado por algum deus da mitologia grega. O trabalho dele é levar uma pedra para o alto do monte, chegar lá no alto do monte, soltar essa pedra e ela rolaria de volta. E ele teria que levar novamente. Então isso é uma tarefa sísifica, ou seja, tarefa que tem que ser feita todos os dias, repetitivamente e sem sentido. O sentido do mito de Sísifo é de fazer tarefas repetitivas que não tem sentido, sabe? Aquela coisa que a gente fica repetindo e não tem sentido nenhum. Aí ela diz, não somos como Sísifo, amaldiçoado pelos deuses a uma vida sem sentido, repetindo a mesma tarefa sem sentido por toda a eternidade. Pelo contrário, esses pedacinhos do nosso dia são profundamente significativos, porque eles são o lugar da nossa adoração. E isso para mim é a chave do desafio, é a chave da comunidade, é a chave de tudo que eu falo. Porque quando eu falo de vida profissional para o reino, o que está por trás disso? Está por trás que não é apenas aquilo que eu faço no culto, não é apenas aquilo que eu faço com cara religiosa, com que tem cara de espiritual. Tudo o que eu faço é adoração. Então eu quero que meu propósito é que você entenda isso, internalize isso. Que tudo, absolutamente tudo que você faz pode ser adoração, né? Mas a quem você está adorando? Isso que você precisa prestar atenção. Então nossa rotina é nosso propósito. Nossas atividades diárias, sejam intencionais ou não, moldam a nossa visão de Deus e de nós mesmos. Nós somos formados pelo que repetimos. Então a nossa rotina deve direcionar nossas intenções para Deus e para os seus propósitos. Não apenas crer certo ou se separar do mundo, que é o que normalmente a gente faz. Eu quero viver para Deus, então eu me separo de tudo que é secular.
Não é isso que somos chamados. Nós somos chamados para fazer coisas seculares de maneira espiritual e intencional para a glória de Deus, tá bom? E aí eu quero encerrar aqui a explicação, né? Esse capítulo, a explicação ficou um pouquinho maior, mas eu quero encerrar dizendo que uma frase que ela fala: todo mundo quer uma revolução, mas ninguém quer lavar a louça. O que eu estou vendo lentamente, ela diz, e eu também, é que você não pode alcançar a revolução sem aprender a lavar a louça. E a roupa também. Mas o que isso significa? Que às vezes a gente quer fazer coisas grandiosas. E não há nada de errado nisso. Eu também quero, né? A autora diz e eu também. Isso aqui, essa frase poderia muito ser minha, né? A gente quer fazer coisas grandiosas, mas não é possível fazer coisas grandiosas sem fazer coisas pequenas e ordinárias e repetitivas e chatas e cotidianas. Então precisamos aprender a lavar louça para criar revoluções, tá? E qual vai ser o seu desafio essa semana? Não poderia ser outro senão arrumar a sua cama, né? E aí, não é arrumar a cama, como eu já falei, por arrumar a cama. É arrumar a cama de maneira intencional. Quero que você arrume sua cama, tirando aquele momento como um momento de reflexão. Você vai sentir os lençóis, você vai passar a mão, você vai ficar, depois da cama arrumada, você vai se sentar por alguns minutinhos e ficar em silêncio. E tentar calar a sua mente, sentir, ver o que você está vivendo naquele momento. Esse silêncio, essa quietude também é uma disciplina espiritual. E a nossa vida hoje, ela nos treina para o barulho. Ela nos treina para telas brilhantes, para coisas espetaculosas. E você vai arrumar sua cama durante essa semana e ficar um tempo em quietude, né? E como que a gente aqui na comunidade, nós vamos trabalhar esse desafio? Você vai comentar, vou deixar aqui na descrição como você vai demonstrar para fins de pontuação esse desafio, mas qual é o seu objetivo? Entender que seus hábitos moldam a sua adoração. O objetivo do desafio é entender que os seus hábitos moldam a sua adoração. E você vai praticar isso através do hábito de arrumar sua cama. Também é importante eu dizer que todo hábito, toda semana a gente inclui um hábito novo, tem um desafio novo, mas que você deve continuar com o anterior, porque nós aqui estamos juntando os tijolinhos para criar uma organização da nossa rotina, amém?